Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um livecast, prazer muito grande tê-los aqui conosco. Chegando agora a edição de número 72, prazer muito bacana. E ao meu lado ele, Alex Leite. E aí, Henrique, beleza? Beleza, meu caro? Hoje um episódio divertido. Divertido, vamos falar do mercado que, cara, eu particularmente... Se bem que hoje não é só divertido, também é rentável. Cara. Rentável. Cara, eu particularmente estive por muitos anos inserido nesse mercado e uma frustração minha é que eu não tenho jogado tanto, cara. Pois é. Um mundo de games. Bom, apresentar o nosso convidado aqui, ele é o Tomás Macuque. Tomás é formado em engenharia de manufatura, com um grande apaixonado por games e badminton. Foi a minha introdução quando eu não estava jogando, eu estava jogando badminton, foi o que dividiu toda a minha adolescência, meu tempo eram games e badminton. Cara, que legal. Depois fundou 3 empresas, entre eles a 2S, é isso? Que é o Torneio Universitário de Esportes, abrindo portas aqui para o mercado de games. E aí, Tomás, tudo bem, meu caro? Seja bem-vindo ao livecast. Tudo bem, muito obrigado por receber, feliz. Acho que trazer um tema leve, divertido, o pessoal que assiste com certeza joga alguma coisa. Então é isso, vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o mercado, sobre um pouco minha carreira, minhas passagens. Falar um pouquinho de badminton se quiser também, apesar de não ser eletrônico, mas a gente estava até falando... Mas você competiu bastante de badminton? Muito. Cara, eu cheguei a jogar na Seleção Brasileira Júnior até meus 17 anos, era o que eu fazia da vida, assim. Caraca. Tanto que eu falei, né, antes de começar a gravação, a gente estava falando de que eu comecei a escalar e brincar. Eu até abandonei um pouco o badminton porque eu gostei de escalar e é mais perto de casa, eu tô indo mais lá. Mas eu competi, assim, dos 9 até os 17 anos sério, assim, de treinar 5 vezes por semana. Viajava final de semana sim, final de semana não, jogando, fui para um Pan Júnior, então foi o que eu dedicava meu tempo, assim. Que legal. E é bacana, né? Porque a gente vê que esportes que não são tanto no eixo, assim, tem pouco incentivo no Brasil, é pouco difundido, né? Sim. Então é bacana a gente ver que as pessoas que militam aí na área, né? Até uma curiosidade, né? Enfim, a gente me apresentou como Tomás Macu, mas desde a faculdade, até no mercado de trabalho, as empresas que eu trabalhei, todo mundo me chama de Bad, que é meu apelido. Porque quando eu entrei na faculdade, né, aquela coisa de todo mundo ganhar um apelido, os calouros, eu tava com uma camiseta de um torneio escrito badminton, eu falei, as pessoas no Brasil nem sabem muito bem o que é badminton, né? Inclusive, quem tá assistindo não sabe, é aquele tênis com peteca, né? O Alex fala peteca. Então o pessoal chama... E aí ficou Bad, tanto que vocês vão ver, né? Minhas redes sociais, todo mundo chama de Bad também, é um apelido aí que ficou por conta do badminton. Game card no... Pra mim ainda foi bom, porque na indústria de jogos a galera ainda usa o nick, né? Então, não tem problema e ficou Bad pra mim, já era meu apelido da faculdade e ficou. O que você acha, uma pergunta super importante, cara, da onda do beach tênis, cara? Então, eu nem joguei ainda. Mentira, você deve manjar muito de beach tênis. Não, eu adoro o esporte com raquete, né? Então, jogar falando. tênis de mesa, eu adoro, mas eu ainda não joguei. Isso que eu fiquei morando 2 anos em Ubatuba agora na pandemia e nem tentei lá. Aí eu tentei me aventurar um pouco no surf, mas eu não tentei. Porque algumas pessoas falam isso, né? Eu falo, cara, o que é o beach tênis? O beach tênis é mais popular que o tênis, que é mais fácil de jogar. Popular no sentido de, cara, é mais inclusivo, né? Mas, cara, o beach tênis é o badminton melhorado. Você vai ficar bravo comigo se falar isso. Eu ainda não vou julgar, mas... Não, porque é até mais fácil que o badminton, né? E a galera joga mais, tá? Mas você acha que vai tomar o espaço do badminton, o beach tênis? Eu acho que vai, acho que o espaço do badminton já nem é tão grande, já né? Então deixa ele lá, né? É capaz de ser um modismo também, né? Não sei até que ponto. Capaz de ser um modismo. Porque tantos vieram e sumiram e tal. Mas, bom, a galera do beach tênis, um abraço. Do badminton também. Me chamem pra jogar que eu vou. Ou do squash, se quiser, também é legal. Squash e tênis a gente faz junto também. Agora, Tomás, conta pra gente, como é que surgiu essa paixão por games? Assim, eu, quando criança, desculpa galera, mas um abraço, um beijo pra minha mãe. Mas, cara, ela era daquelas que escondia o controle quando ia pro trabalho, sabe? Eu pulava o muro pra ir na casa do meu amigo pra ficar jogando lá os Nintendos na época e tal. E, cara, apaixonado por game, assim, desde zero. Tanto que se você olhar aqui, ó, tem um bonequinho aquele do Call of Duty. Todos esses Funkos Pop são meus, que foram expulsos de casa. Boa. Eu tenho alguns ali na minha mesa também, porque eu já tenho tantos que eu vi que o cenário tava meio geek, gamer, né? Tá bem... Então, eu, assim, também acho que como muita gente, comecei com console quando eu era criança, né? Eu sempre fui nintendista a vida inteira. Então, eu tenho um irmão mais velho que me influenciou muito, né? Então, eu lembro que minha mãe ela ia dar um presente de Natal no fim do ano. Meu irmão fazia a minha mente pra gente
pegar junto pra comprar uma fita que era super caro na época pra dividir. E eu fui por influência dele. Então, sempre joguei muito Nintendo, de Mario Kart, Super Mario, Super Smash Bros, né? Eu era super fã da franquia. Você jogou muito? Muito. Cara, Zelda é eu vida, né? viciei em Street Fighter na época, cara. Mas, cara, deveria ter, tipo assim, Street sei lá, Fighter eu joguei um demais. dia de férias para as crianças jogarem Zelda, sabe? Cara, molda caráter, né? Faz as pessoas... Não, Cara, Zelda pra mim é espetacular. clássico. Assim, desde Super Nintendo 64, GameCube, acho que foi o último console que eu engajei e joguei muito, né? Hoje eu tenho Nintendo Switch também, mas eu jogo, acho que mais quando meus amigos vão em casa mesmo, porque é muito social. Porque o Counter-Strike daí apareceu na minha vida quando eu era adolescente, assim, na época de Lan House, acho que vocês viveram um pouco disso também. Cara, eu joguei muito Doom, cara. Doom. O Doom acho que veio até antes do CS 1.6. E depois eu joguei muito Duck Nukem. Duck Nukem ele veio numa sequência um pouco depois do Doom, mas o Doom era o primeiro. Na época era o Zoom e o... acho que é Heretic, alguma coisa assim, que era o mesmo mod do Zoom, mesmo engine, só que ele era medieval. Então eram os dois que tinham e tal. E antes ainda tinha Doom e joguei Duck. Não era Frankenstein, que era também um de Segunda Guerra Mundial também. Cara, mas era muito louco, cara. Era uma época gostosa demais. Linha de escada, né? Você desligava no modem do outro. Total. Não, e eu lembro... Conectou! Cara, madrugada. Eu lembro que eu gostava de Gunbound na época. Aí eu lembro pra gente baixar, tinha, sei lá, 200 mega. A gente tinha que ligar, deixar a madrugada inteira baixando, aí pra torcer pra não ter caído no meio da noite a internet pra conseguir jogar. Então foi outro jogo que... Daí a gente já tinha um computador em casa, mas o CS nem rodava no computador que tinha em casa. Era super pesado pra época. E aí era aquela época de tentar ir na Lan House, começar a jogar, e eu me apaixonei, assim, né? Então, o CS, o Counter-Strike 1.6 na época foi, acho que, o que me fez até parar de jogar Nintendo, porque essa coisa online, de social, de estar com os amigos, né? Aquele frio na barriga de ir na Lan House, e a galera gritando, e eu sempre era mais novinho que eu ia com os amigos do meu irmão que eram mais velhos, né? Então, eu ficava lá até um pouco apreensivo, né? Pô, quando você tem... Sei lá, quando eu tinha 12, os meninos têm 16, é muita diferença de idade, né? E aí você ia lá jogar, então, cara, o Counter-Strike foi assim... O que me fez conhecer muito do cenário. Daí, né, na época, já existia, né, brasileiros que competiam fora, né, não era tudo o que é esportes hoje em dia. Né, tanto que para conseguir assistir uma partida de um time que ia lá na Suécia jogar um campeonato, você tinha que pegar o IP, tentar baixar depois a demo. Não existia transmissão na época. E eu gostava muito disso. Então, assim, eu nunca liguei muito para futebol. E é até engraçado porque, né, o colegial, até o começo da faculdade, quando eu acompanhava, né, sabia tudo... Quem eram os jogadores de Counter-Strike, até fofoquinha de tal foi pra tal time, igual a galera conversa de futebol, que eu não sabia nada, pra mim era Counter-Strike. Eu pensava, como que você acompanha, você vê os caras jogando, as pessoas não entendiam, né? Hoje em dia, ainda tem gente que pergunta, eu só assistindo um stream, você não tá jogando, você tá vendo as pessoas jogarem videogame, né? E eu gostei disso bem antes de virar o que é hoje, né? Então acho que desde sempre tudo estava acontecendo no Brasil, eu tava tentando acompanhar e tá perto, então acho que foi isso que me fez, né, querer tornar meu hobby uma carreira, por sempre estar muito próximo, né, de Counter-Strike, enfim, depois veio League of Legends, né, anos depois eu fui trabalhar na Riot, né, mas eu fui acompanhando, então eu sempre acompanhei um pouco essa parte mais competitiva, assim, que eu gostava muito. Cara, você sabe que durante, sei lá, eu sempre gostei de jogar de tudo, né, assim, tava com uns amigos aqui na live, de vez em quando a gente pega durante uma noite, pede uma pizza, reúne todo mundo, vira um monte de computador lá e fica a gente jogando e tal, e eu sempre gostei dessa vibe, né, porque e é um ambiente que é muito gostoso a gente estar com os amigos e jogando, porque é muito divertido, né? Você tem um engajamento, um sentimento de time, de colaboração. Você falou do Nintendo Switch, teve um dia, por exemplo, que a gente estava jogando um jogo que chama Overcooked. Não sei se você viu. Pô, é demais. É legal pra caramba e é mega colaborativo, né? Sim. Porque você tem que depender do outro, fazer o prato pro outro. E para você fazer uma integração de time... Isso é incrível, né? Você vê até o perfil das pessoas, né? Se o cara é mais individualista, a pessoa que gosta de colaborar e tentar ajustar o time. Eu acho que você traz muitos ensinamentos do mundo do game, né? O mesmo CS, você vê o perfil dos jogadores, estratégia, liderança, como é que a pessoa... O que ela faz quando ela morre ou quando ela... Sabe? Você vê o comportamento do time muito a partir dos games, né? Sim. Eu, pelo menos, percebo muito isso. Muito. Não, você até tocou num ponto interessante, esse lado social, né? Overcooked, sempre me lembro que a minha cunhada nunca jogou nada, né? Sempre até reclamou que eu e meu irmão passava muito tempo jogando. E Overcooked, ela viu a gente jogando, ela começou a jogar e ela apaixonou, né? Então virou o jogo dela. E na pandemia foi muito engraçado, porque... No começo, quando todo mundo estava de casa, os games foram uma forma das pessoas se conectarem, né? Então eu passei muito mais tempo jogando com meus amigos, né? Até não sei se vocês lembram do Among Us, que na época ficou super famoso. A gente jogamos aqui, uma sala aqui, então, todo mundo jogando. Foi uma porta de entrada de muita gente que não era gamer, não jogava nada,
mas foi uma forma que eles se encontraram de socializar de casa, jogando Among Us e estando junto com os amigos. Então é legal ver também isso que você falou, né? Então, o exemplo da minha cunhada, eu nem imaginava ela jogando. Aí você vê ela se estressando com Overcooked, xingando a gente que a gente fazia errado, e ela já estava dominando o jogo melhor que a gente. E aí você começa a ver, pô, é legal, né? Ver como as pessoas se expressam, né? Jogando, né? Fazendo games assim, do lado social, é bem legal. Você comentou que na sua carreira você teve uma pegada muito forte de engajado na comunidade, entendendo, participando, acompanhando, mas como que isso virou um trabalho, sabe? Quando que isso deixou... Tudo bem, né? Eu costumo brincar aqui na live, eu sou apaixonado por fazer eventos e tudo mais, e eu costumo brincar, poxa, é muito mais legal que trabalhar. Eu imagino que para você atuar na área de games é muito mais legal do que trabalhar em outra área, porque por mais que você é pago para fazer o que você ama, né? Mas quando que isso virou de verdade se virou a chave e falou, não, é aqui que eu vou mesmo, é aqui que eu vou pensar não só em muito mais que rentabilizar, mas investir a minha, sabe, trajetória profissional nessa área. Sim. Então, assim, né, para explicar, eu vou só resumir um pouco do meu passado, assim, né. Durante a universidade, eu fui parte da minha atlética, né, então, que a gente organizava os jogos, os inters, que, né, o pessoal conhece, né, eu fiz engenharia, então a gente fazia engenharia, das UTUS que a gente organizava esses eventos. Eu sempre fui muito ligado à atlética para organizar esportes, as festas, a recepção de calouros, tudo lá onde eu estudei. Então sempre foi uma paixão minha e o CS acontecia como quase que um hobby meu em paralelo, e essas duas coisas quase que dividiam o meu tempo, né, livre. Quando eu não estava em sala de aula, eu estava fazendo ou coisas para minha atlética ou estava jogando CS lá em casa, né? Em 2014 eu fui morar na Austrália, eu tinha conseguido uma bolsa, eu fui, né, estudar na universidade lá por um ano. E aí na primeira semana quando eu cheguei lá, na recepção de calouros, eles tinham quase que os grupos, né, da faculdade, o grupo de culinária, o grupo do badminton, o grupo não sei o quê, e tinha um grupo de LoL. E eu nem jogava League of Legends na época, mas foi quase que um período que o CS 1.6 estava morrendo aqui no Brasil, o CSGO não tinha estourado, então eu comecei a ver o que era League of Legends, e eu fui lá perguntar, como assim, o que é um grupo de LoL, né, dentro da universidade? Eles falaram, a gente tem um time aqui na universidade e a gente compete entre outras, né, atléticas, outras universidades daqui da Austrália. Na hora, cara, eu falei, cara, por que eu nunca pensei em juntar essas duas coisas no Brasil? Quando eu estava organizando os jogos, conhecia todas as atléticas do estado de São Paulo, amava CS, não quis colocar o Counter-Strike como modalidade junto com os outros esportes tradicionais, né? E aí, beleza, eu nem joguei tanto, eu não jogava lá na época, queria aproveitar a Austrália, fiquei lá. E aí, quando eu voltei, 2015 era meu último ano para me formar, né? Antes de eu estagiar, na verdade, né? Então, era o meu último ano estudando. 2016 eu ia começar a fazer estágio, que era o ano que eu ia me formar. E aí eu comecei a fazer um estágio aqui em São Paulo, vim trabalhar até no Get Ninjas, né? Não sei se vocês conhecem, foi onde eu vim trabalhar. Na verdade, meu primeiro estágio foi na P&G, não gostei da indústria, essa coisa, fiz manufatura, produção, falei, cara, eu quero ir pra tecnologia. Era aquela época que os grandes unicórnios estavam aparecendo, essa coisa de startup, eu sempre gostei de ler disso, falei, fui pro Get Ninjas, né? Comecei um estágio lá, e aí em paralelo ao Get Ninjas eu falei, quer saber, eu vou fazer o TUES, que é o Torneio Universitário de Esportes. Era quase que um lazer meu, né? Eu ainda tinha muito contato com as organizações estudantis na época, e eu fundei o TUES, que era o Torneio Universitário de Esportes, convidei algumas atléticas. Na época, o Stomp Bar era um bar que tinha sido lançado aqui em São Paulo, que foi o primeiro bar gamer, né? E assim, nem tinha computador, não tinha nada, mas era temática onde o pessoal se reunia. E eu fui lá, na cara dura, e falei, eu vou fazer um evento aqui de esportes, posso alugar o espaço de vocês aqui no final do ano para trazer os alunos e eu vou fazer um evento presencial, eu já tenho 16 universidades confirmadas. Ele não tinha nada, assim, eu falei, só me dá o espaço que eu me viro depois, assim. E aí ele falou, não, pode, que de data você precisa? Eu falei, daí eu trago a galera beber no seu bar, os universitários. Ele falou, não, beleza. Aí eu falei, agora eu preciso fazer acontecer, né? Eu dei a palavra, o cara... Já tem um lugar, né? Já tem um lugar pra fazer. Aí eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo que eu conhecia na época das atléticas, né? Eu vou fazer um torneio, eu sei que vocês não têm time de LoL, de CS. Aí a atlética, às vezes, ninguém jogava, falava... Que CS? Daí eu vinha com aquele discurso bonito. Vocês podem incluir, às vezes, a galera que não vai tanto nas festas ou não joga os esportes tradicionais, mas estão jogando. Foi até engraçado. Eu falei, para algumas universidades, eu falei, faz um post no grupo do Facebook de vocês. Fala assim, quem tem interesse em jogar Counter-Strike no time? No dia seguinte, eles me ligavam desesperados, falando, a gente tem 130 alunos inscritos e a gente precisa selecionar 5 para jogar. Então, assim, coisa de um mês, eu tinha 40 universidades inscritas, que foi a primeira edição que a gente fez. Né? Então, assim, o meu hobby... passou a virar uma coisa mais séria quando eu vi o tanto de alunos que estavam envolvidos, né? A gente chegou a ter quase 1.500 alunos jogando uma única edição do nosso evento. Enfim, isso acabou virando uma empresa porque a gente começou a trazer marca, patrocínio. Eu não conseguia nem emitir nota para o cara que queria injetar dinheiro dentro da empresa. Eu falei, cara, eu tive que virar uma empresa, querendo ou não, meu hobby acabou dando certo. Então, assim, era um nicho super carente. Trabalhando em paralelo ao Get Ninjas. Em paralelo ao Get Ninjas. Só que aí o que aconteceu?
Quando eu terminei e me formei no Get Ninjas, né, o head de produto que estava no Get Ninjas, ele foi virar, né, quase que o CPO, o head de produto na Teps Games, que era uma empresa de desenvolvimento de jogos. Só que aí eles fazem jogos bem mais casuais, jogos mobile, alguns jogos infantis. Né, e ele sabia que eu fazia Auto em paralelo. Ele falou, pô, Bad, você que é super envolvido com games e tal, você não quer vir? Eu estou montando um time de produto agora aqui, eu vi que você está se formando, eu vou ter uma vaga aqui de analista. Né? E ele não entendia nada de jogos, assim. Ele foi como um gerente de produto lá. Falei, cara, vamos ver, né? Eu apliquei o processo, só que eu entrei na Teps, eu fiquei 3 meses lá. E aí eu recebi uma parte financeira pro Tuês, de uma grande agência, né, daqui de São Paulo. E aí eu falei, cara, eu não consigo agora fazer as duas coisas, né? Ficou mais sério do que eu pensava, assim, a nossa brincadeira lá. Então eu fiquei 3 meses na Teps e saí da Teps pra me dedicar a integrar o Tuês. E aí a gente fundou uma empresa que chamava Iron Storm, que era uma agência de games e esportes. O Tuês passou a ser um produto nosso. A gente começou a fazer muita ativação para empresas endêmicas e não endêmicas também que queriam fazer ativações com games e esportes. Né? Então, a gente fez projetos para Visa, Vivo, a própria CBF. A gente começou a atender algumas marcas, NBA, para fazer ativações com jogos e esportes. E a gente acabou virando uma agência. Então, foi uma coisa quase que orgânica num período de tempo. Assim, tudo que eu contei aqui foi menos de um ano assim, que aconteceu. Né? Nossa. E aí, enfim, daí na Iron Storm eu fiquei lá por mais 1 ano e meio. Acabei saindo por, enfim, N motivos pessoais, profissionais. Aí eu voltei para Teps Games como daí já gerente de produto lá. Aí fiquei lá quase 2 anos. De lá fui para Riot Games, né, trabalhar com League of Legends, né, por mais 2 anos. E agora começou, né, eu acabei de sair para voltar para o cenário universitário com a Cade Arena, que é onde eu estou agora, que inclusive dia 17 de agosto agora a gente vai fazer o lançamento da Cade Arena Brasil. Então, que legal. E como é que está o mercado de games no Brasil? Né? A gente vê que tem um público gigantesco de LoL, né? A gente vê CSGO também bombando, algumas outras FIFA, né? franquias. O pessoal de eSports ali numa pegada de game, de futebol, mobile tem pouco, né? Cara, eu disputei campeonato de... Ai, caramba, Clash Royale, velho. Pô, eu amo jogar Clash Royale. Cara, eu chegava a disputar torneio, cara. Sério, assim, brincando no final de semana, sabe aqueles torneizinhos, brincava até... Era bom, cara. Pô, foi o jogo de celular que eu mais joguei na minha vida, com certeza. Cara, você sabe que eu ia no almoço... Então o pessoal almoçando, tá pedindo lá e eu jogando o cavalo. Jogando no almoço, caramba. Jogando no corredor ali, jogando as bolinhas de fogo, defendendo a minha torre e tal. E os caras batendo papo. Cara, acho que o Clash Royale é o maior inimigo de todas as namoradas que existem, porque a galera que joga fica lá com o celular, assim, e você não consegue conversar, fazer nada, né? Você desliga, assim, mas é muito bom. E quando você entra numa sequência, quem tá ouvindo agora não tá entendendo nada, e quem não joga Clash, mas quando você começa a perder as torres, jogado um jogo atrás do outro, cara, dá um ódio, bicho. Puta. Aí você quer jogar a última, você quer dormir ganhando. Aí você vai e você não consegue. Aí você cara, essa é a pior coisa que você fala. Porra, eu tava, sei lá, com um número que você já ganhando, você ganhando uma coroa lá, né? Então você tem a sua pontuação. Então você começa a jogar, sei lá, com 100. Daqui a pouco você perdeu, você foi pra, sei lá, 90. Cara, você não vai dormir. Mano, tá aí onde, onde mora o seu desespero, porque ferrou. Assim, hoje, então, né, um pouco da indústria, assim, hoje os jogos mobile no Brasil são muito grandes, né, o Free Fire acho que é o grande exemplo. Sim. Brasil, países emergentes em geral, né, então até a Cade Arena a gente veio do Sudeste Asiático, uma empresa filipina, né, quando a gente olha para o cenário Sudeste Asiático, América Latina, Brasil em geral, o Free Fire e os jogos mobile tem um papel de inclusão muito forte, né, então assim, a gente sabe que hoje você ter um Nintendo, um PlayStation 5, um computador gamer é muito caro, né, no Brasil, sempre foi, na verdade. Né? Então, os jogos mobiles, acho que principalmente o Free Fire, que você não precisa ter, né, um super celular, um super iPhone para jogar, tem um papel inclusivo muito forte. Né? Então, é até interessante, né, até já atrelando um pouco a parte de universidades, teve uma universidade, algumas universidades que a gente conversou com os alunos, são universidades públicas, né, mais outras regiões do Brasil, que os próprios alunos fizeram uma pesquisa, eles queriam fazer um evento de jogos, né, eles estavam em mente, League of Legends, Counter-Strike, tem muita mídia, muito famoso. E daí eles viram que 80% dos alunos deles não tinham um console ou um computador em casa, né? Eu sou um aluno que está na universidade hoje, né? E aí eles falaram, então a gente tem que incluir um Clash Royale, tem que incluir um Free Fire. Então o mobile em questão de volume de número de jogadores é muito grande em relação a isso. Fora o gamer que nos considera gamer, que é a minha mãe, por exemplo, que jogou Candy Crush a vida inteira, joga até hoje, que ela não entende nada de jogo, não sabe nada da indústria, mas ela entra pra estatística. Ela é gamer, ela mais tá lá gamer que jogando. a gente. Então, assim, o mobile acho que tem bastante esse papel, né? Acho que o lado inclusive é super legal, né? Estão vindo jogos melhores para celular agora também, né? Então, acho que
esse preconceito que acho que muita gente, principalmente jogador de console, tem, pô, ficar jogando joguinho, sabe? Pô, tô acostumado aqui a jogar com puta gráfico no meu PlayStation 5, tô lá o cara jogando num celularzinho, né? Mas, no fim, acho que tem seu valor, hoje já tem o seu público, tem o seu nicho, né? Os grandes influenciadores de jogos, vários vêm do Free Fire, que é a parte mobile. E a parte de PC, acho que os esportes são muito fortes, né? Quando a gente fala de League of Legends, CSGO, Rainbow Six, que o Brasil internacionalmente está sendo super forte, né? Tem esse lado competitivo. O brasileiro é muito competitivo, né? Então, assim, mesmo que o nosso volume de jogadores de um certo jogo às vezes não é tão alto quanto os Estados Unidos, por exemplo, a fanbase que a gente tem e consumo de conteúdo no Brasil é muito grande, né? Então, tanto que a gente olha, né, hoje, o Gaules, o Coringa, que são acho que os grandes nomes de streamers, os números que eles têm são absurdos em relação até quando a gente fala com a Europa e Estados Unidos, que é onde estão o maior número dos jogos, né? Então, acho que o brasileiro tem essa coisa, um fandom muito grande, né? Na Riot a gente até brincava não, né? Um papo sério, na verdade, que a gente chama do LOLzeiro, né? O cara que joga LOL como um lifestyle, né? Então, igual hoje tem o roqueiro, né? Tem o cara que é o cara do futebol, não sei o quê. Cara, a gente já tratava essas comunidades com o que a gente chama de super fan lá dentro, que é o cara que tem o League of Legends como lifestyle. Então, assim, quando ele não tá jogando, ele tá assistindo um podcast com alguns jogadores de LoL, ele tá vendo uma stream, ele tá assistindo Arcane, que foi a série da Netflix que a gente lançou baseada no mundo do LoL, né? Os amigos dele que ele vai pro bar são os amigos que ele joga durante a semana, eles vão lá falar de jogo. Então quase que vira, né, o estilo de vida desse cara. E o brasileiro, assim, proporcional ao que a gente chama de super fan para nossa base total, é uma proporção muito grande, né? Então o brasileiro tem esse lado social muito forte, né? Então eu acho que fortalece bastante comunidades aqui. O que traz uma comunidade muito crescente, né? A gente vê o tamanho dos campeonatos, as premiações, o número de pessoas envolvidas. Você falou dos streamers, eles têm números, muitas vezes, comparados à TV aberta, assim, né? Um número absurdo, né, de pessoas que acompanham. É muito doido, mas se você vai no YouTube e coloca lá nos vídeos mais assistidos, você vai ver que ao vivo agora é tudo gamers, né? Sem contar o que tem na Twitch, o que tem nas tantas outras plataformas de pessoas acompanhando. É um mercado realmente em crescimento e em uma expansão enorme, né? E só complementando, vejo meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, né? Não vai ser diferente, meu filho, eu sou apaixonado por esporte, levo meu filho para jogar bola, pedalar comigo, foi escalar comigo no domingo. Cara, incentivo demais meu filho no esporte. Mesmo assim, gosta de videogame. Então, acho que até essa, né, conotação de pensar, puxa, é o que você falou da Atlética, né? Você acha que você falou bem, né? Cara, Atlética eu também era de Atlética, né? Mas a Atlética é do esporte, não é do videogame, né? E sempre teve essa separação. Você tem o cara que é o nerd, o geek, esse cara estuda, joga videogame. Esse cara não, esse cara é atleta, fisicamente vai bem, tem habilidade corporal e tal, né? Cara, hoje não é mais assim. O meu filho tá nas duas tribos ao mesmo tempo, coisa que na minha época não era. E eu vejo ele no dia a dia, ele consome de um jeito que eu tenho que dar um freio, né? Porque não sou igual tua mãe, talvez, né? Que esconde o controle e tal. Mas, cara, meu filho é notebook mais televisão ligada no YouTube mais jogando no PS, cara. Cara, e aí é surreal, né? Porque ele tá, de repente, no Discord com a molecada ou no Teams, porque é o do colégio que eles usam bem. Cara, ele tá no Teams, não sei o quê. Cara, jogando PlayStation e ao mesmo tempo no YouTube, no celular ou vice-versa. Tá jogando, né, o que você falou, um Minecraft aqui no computador e, cara, ele tá vendo um vídeo de como constrói um negócio. Exato. E, cara, e a tendência, só para voltar pro mercado, é que essa geração vai aumentar o negócio, não vai diminuir, né? Se o mercado já é grande, claramente eu vejo que vai aumentar. Sim. E não diminuir. Porque você tá pegando mais tribos, né? E há anos a gente tá... Pô, o mercado de games tá crescendo. E não para, assim. Não para, e não vai parar. Até pro pessoal que nem entende tanto. Não vai parar, eu hoje acho. A indústria de games, em questão, né, do dinheiro que gira, é maior que música e cinema juntos, né? Então, isso no esfera global. Então, são números bilionários, assim, que às vezes as pessoas nem têm dimensão do tamanho que é esse mercado, assim, né? Então, quando a gente olha para as grandes desenvolvedoras, a própria Tencent, né, que é hoje uma grande holding chinesa, mas ela comprou a Riot. O que existe de faturamento dessas empresas, né, de Garena, Blizzard, que são acho que as grandes publishers, a EA, são números astrológicos, assim, que é de fato um mercado muito grande, né? É que a gente, quando pensa numa indústria de cinema e música, a gente tem aquele preconceito de ver que o cinema foram lá, organizaram um filme, pegaram um set, foram para não sei aonde, gravaram, aí tem não sei quantas salas de cinema, todo mundo assiste os filmes, paga o Netflix e tal, a música tem quantos shows e artistas e bandas e estádios e tal.
Cara, o cinema, o game, a galera tá trancada no seu quarto, na sua casa ou com seus amigos, mas é uma comunidade monstruosa conectada e consome muito. Né? A gente tá dando exemplos de... Quando você falou do Free Fire, é um jogo que é de graça. Né? Você paga só para ter as skins lá, uma arma diferente e tal, mas você mesmo comprando essas armas, você não ganha nenhum diferencial, nenhuma vantagem no jogo. Sim. Né? O que muda só é que você tem uma arma estilizada e tal. Isso é difícil as pessoas que não jogam entenderem. É. E assim, né, a pergunta quando eu tava na Riot, trabalhava com League of Legends, todo mundo perguntava, tá, mas a galera compra o jogo? Não, todos os nossos jogos são o que a gente chama de free to play, né? Então, ele é de graça para jogar e você compra apenas cosméticos. Pô, você não fica melhor, não passa de nível, não faz nada. Não, é puramente estético. As pessoas não entendem. Mas por que você gasta dinheiro com um asset digital, né? E aí você tenta fazer o paralelo. Pô, pra gente, você passa lá mais tempo jogando do que no bar com seus amigos, é quase como comprar uma roupa, né? Você investe lá seu tempo, né? Eu que sou da indústria, é uma forma de ajudar a incentivar, né, os desenvolvedores, mas, cara, no fim tem esse apelo social que é você estar lá quase como que a roupa da moda dentro do jogo, que você está lá jogando com seus amigos e é você ter aquilo e pertencer, né? E... Enfim, até de novo, né, o que é NFT? Muita gente também não entende. Pô, você vai comprar um asset digital que posso dar Ctrl+C, Ctrl+V, e por que essa indústria está todo mundo falando disso? Né? Então, acho que até um passo antes são os jogos free-to-play mesmo, que é você vender conteúdo dentro do jogo. E, novamente, pegando meu filho com uma nova geração, cara, ele não joga LoL ainda, né? Eu dou uma bloqueadinha, né, CS. Mas, cara, ele joga Fortnite, por exemplo. Puta, se deixar no Fortnite, ele vai querer comprar todas as skins, né? Sim. Agora, exemplo até do Brasil de novo, até falando de regionalismo. O Fortnite acabou de lançar o personagem da Anitta dentro do jogo. Eles estão fazendo show lá dentro, né? Isso. Então, cara, tudo isso é entretenimento, né? Mais do que o jogo. As pessoas estão entrando no Fortnite para assistir um jogo, estão entrando só para conversar com os amigos, né? É um lado mais casual, menos competitivo. Né? E, enfim, entra tudo isso, né? Pô, é só chance de ter a skin da Anitta lá dentro, o temporário, é quase que um fear of missing out lá, cara, é questão da urgência comprar um FOMO e... Mas já que entrou nessa... Alex, paralelo aqui, eu estou pesquisando, você complementar, você viu que o Waze foi bem... O Google comprou a Waze, certo? Certo. Um tempo atrás. Sabe quanto foi o valor do Waze? Foi 1,1 bi. A Microsoft recentemente comprou a Blizzard. Isso. Você tem ideia do valor? 7 bi. 7? 68,7 bi de dólares. Para você ter uma ideia. Foi a maior aquisição de empresa da história. Então você para pensar, para quem está acompanhando a gente aqui, sabe o que é o Waze. Quase 70 bi. E conhece eu a Blizzard. por um zero só. E o pessoal muitas vezes talvez não conheça a Blizzard, né? O que deveria ser proibido por lei não conhecer a Blizzard, né, cara? Porque se a pessoa não jogou Diablo, não jogou... Warcraft, cara. World of Warcraft. Eu jogava StarCraft desde criança, assim, sabe? Putz, era genial. Não, e agora é legal, né, até falando um pouco disso que a gente está falando de cinema, o movimento inverso que está acontecendo, né? Então, o The Witcher, por exemplo, que ficou uma série super famosa, que veio do jogo e foi para as telas, né? A própria Arcane agora do League of Legends, né? Que a gente fez o lançamento em novembro do ano passado, também, né? Foi um pouco do caminho oposto. Então, de ver como as empresas, né? A gente tinha bastante essa parada de fazer... Cara, a Disney veio do cinema e virou o que é a Disney hoje, né? Acho que a maior empresa de entretenimento do mundo, talvez. E as grandes empresas de jogos, uma Blizzard da vida, uma Riot, sair de um jogo e agora tá indo para outras coisas, né? Pô, a Nintendo tem um parque temático lá no Japão que é quase que a Disney de lá, né? A gente tá lançando série de Netflix na Riot, a Blizzard também fazendo The Witcher. Hoje que você consome de comics, de tudo. Então é legal ver, né? Quanto que... O que eu imagino, né, a Disney desse século muito provavelmente vai ser alguma empresa de jogo que está saindo e vai virar, né, quase que a nova Disney, só que está saindo de um jogo e não de um filme, assim. As IPs vão ser tão grandes quanto fortes, né? Então, eu tenho certeza que já, né, um personagem do League of Legends vai ser tão famoso quanto o Mickey em poucos anos, assim, eu imagino. Sabe? Não, e o mais louco é ver a forma com que as coisas estão acontecendo, porque nós tínhamos esse movimento de um lado e de outro, e o movimento era muito mal feito, sabe? Quando você via que tinha um jogo falando e ia para o cinema, normalmente não era um jogo, um filme legal, não era uma experiência legal, e a mesma coisa ao contrário. Quando lançava um jogo baseado em cinema, era uma coisinha capenga e tal. Mas hoje a gente está vendo, de fato, cara, um movimento brutal dos personagens, da galera, acompanhando e tal. Então é incrível, mas você fala, Alex, eu te interrompi. Não, o que eu ia falar é, entrando em outro ponto aqui, você falou de NFT, a gente falou dos skins, etc, etc. Vamos falar de business um pouquinho agora, só que eu quero falar da sua visão sobre o futuro. E, obviamente, a minha pergunta sobre metaverso e NFT. Como que você enxerga? Porque hoje muita gente fala, metaverso e tal.
E, cara, alguns acreditam que sim, outros que não. O Henrique daqui a pouco pode dar a opinião dele sobre o metaverso. O que você acredita? Porque para quem está inserido no game, na minha opinião, o metaverso é bem mais palpável e realista para quem está no game do que para quem não está. Porque o game acho que está muito próximo do metaverso. Como você enxerga isso? Até em termos de business mesmo, monetização, etc. Eu sou até acho que um pouco suspeito para falar assim, né? Até um pouco da visão de longo prazo da Cade Arena, que é a empresa que eu estou hoje. A gente tem um metaverso assim como um produto próprio, né? O que eu enxergo é assim, o metaverso, na minha visão, ele sempre existiu, a gente só não dava esse nome, acho que ele não estava tão definido, né, e não era talvez uma palavra tão popular assim, né? Mas acho que a partir do momento que seu filho entra no Fortnite, que tá com os amigos dele, com personagens para assistir um show lá dentro de um músico famoso, né, e só tá ele não tá lá aqui no Morumbi vendo o show, ele tá lá dentro, para mim aquilo lá já é um metaverso. Com certeza, para mim também. Então acho que assim, e quem vende jogos, né, já é muito mais comum. Eu acho que o metaverso ele é uma forma mais fácil e organizada, eu acho, da gente organizar comunidades, né? E quase que tornar a experiência uma experiência melhor e o entretenimento lá dentro ser um pouco melhor, né? Então, quando eu penso assim, cara, redes sociais, acho que todo mundo está assistindo usa, né? Ou já usou, Facebook, Instagram, enfim. Agora, para mim, o metaverso ele é quase que a gente transformar essa experiência social que a gente tem de uma rede em algo que seja muito mais interativo e muito mais customizável de você fazer a experiência que você quer da forma que você quer, né? Você não está fixado ali com, acho que, as ferramentas que o Instagram te oferece, você tem uma liberdade maior de customização de ser você lá dentro, né? Então, para mim, o metaverso, né, assim, hoje o Discord, né, que é onde as pessoas estão conectadas, conversando, é quase que o próximo passo de lá de tornar a coisa um pouco mais humana e social, né? Eu entendo que muita gente tem esse bloqueio, mas eu vou ser um personagem, né? Não sei como que eu me visto como pessoa lá dentro. Cara, a gente acho que já faz isso o tempo inteiro, a partir do momento que a gente está numa rede social, né, e conversando. Então, para mim, eu acho que é muito mais tangibilizar e tornar a experiência mais legal. O metaverso, para mim, o lado social dele é o que vai fazer acontecer as pessoas usarem, é uma forma de você se conectar com as pessoas que você queira, né? Com a sociedade. O humano, a gente sempre teve essa necessidade de interação social, né? Então, para mim, assim, o metaverso é isso, assim. Então, é uma forma mais organizada e que oferece um entretenimento melhor para você fazer o que você já faz, que é interagir e socializar com as pessoas, né? Claro, vão entrar marcas, vão entrar experiências, vão entrar jogos, vão entrar lojas, e-commerce, sei lá o que vai acontecer, mas enfim, hoje todas as minhas compras eu faço online no aplicativo da Kabum, da Amazon, né? As coisas que eu faço, acho que o metaverso talvez pode fazer a minha experiência de compra ser mais interativa e mais legal. Essa é a minha visão, assim. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda a gente no processo, né, do entretenimento e até do consumo, assim. Eu acho que a gente, quando fala um pouco de imersão, né, legal, eu estou imerso dentro daquele ambiente. Para quem não é gamer, a coisa é meio estranha. Uhum. Porque quando a gente está na frente da TV jogando ali, cara, quantas vezes você está jogando e você não se assustou com uma, sabe, ou sei lá, ou ficou tenso, né? Mexe demais com a sua emoção quando você está jogando na frente da tela com um personagem que é você ali, tá? Seja um jogo em primeira ou terceira pessoa, não importa, mas sempre rola muito. Mas para quem não é gamer, ele não entende muito esse universo, sabe? Sei lá, você está jogando. Então eu concordo com você. Quando eu vejo, sei lá, o Zuckerberg apresentando, eu vou estar aqui nesse ambiente e tal, é uma coisa meio que para mim, poxa, parece um Nintendinho lá, ele ali no meio, né? Mas parece o Wii, né, de primeira geração, assim, né, aquele. Mas acho que o grande ponto é a gente quando aumentar o número de experiências através desse ambiente novo criado ali, né, que é, sei lá, a gente ter a marca, eu acho que é uma pegada muito forte de e-commerce e oportunidades a partir dali, né, porque hoje de fato o público gamer consome pouca coisa ali dentro, né? Quando ele quer consumir, ele sai do game e tem que, sei lá, eu comprar meus bonequinhos, eu não compro dali, né? Se eu tivesse a partir do game, poxa, quero o meu Funko desse daqui, eu compro já no dia seguinte, já está em casa. Então, eu acho que a partir do momento que essa integração e a conexão e a experiência toda estiver dentro do game, no ecossistema, sei lá, eu estou jogando no meio do jogo, tá na hora do seu almoço, clica aqui, já chega meu prato saudável lá, minha saladinha e tal. Então, acho que a experiência passa a ser, acho que a galera vai tangibilizar um pouco maior. E quando eu puder trabalhar lá dentro, né? Então, quando eu estiver trabalhando, sei lá, a gente faz uma reunião no metaverso, né? Ou no ambiente,
você tá no Teams ali, mas pode ser os personagens. Na pandemia, não sei se vocês viram, mas um monte de empresa começou eles fizeram um escritório digital e as pessoas entravam na sala de reunião, se conversavam com quem estava perto. Não sei se chegaram a ver isso, mas Vi. Foi uma opção que um monte de empresa adotou para tentar aproximar os alunos não, né? Desculpa, os funcionários para estarem lá, né? Então... Agora, conta um pouco pra gente sobre a CAD Games, a CAD Arena. Conta um pouco qual foi a ideia por trás, a ideia é reunir um pouco das universidades. Conta qual que é a iniciativa que você está tocando atualmente. Bom, a CAD Arena ela é uma empresa que tem foco em games e universitários, né? Então, hoje a gente está, de fato, nesse nicho que são alunos, né? Que estão estudando na universidade. E a ideia da CAD Arena é a gente fomentar, engajar e sustentar todo esse ecossistema universitário de alunos que gostam de games, qualquer que seja a forma ou nível, se ele é um super competitivo, se ele joga casualmente com os amigos, a gente tem a ideia de trazer eles para perto, né? Então, assim, hoje a CAD Arena ela já é a maior comunidade universitária gamer do mundo, né? É uma empresa que saiu da Filipinas, né? Até agora lá a gente já tem mais de 150 mil alunos na nossa base, né, interagindo com uma retenção de 93% de quem entra no nosso sistema de se mantém, o que é super alto, acho que para qualquer produto ter uma retenção dessa. E agora o meu papel está sendo trazer isso para o Brasil. O que a CAD Arena faz, né? Basicamente a gente conecta os nossos alunos e incentiva eles a fazerem coisas que eles já estão fazendo, né? Então, a gente tem um nível de game que a gente chama de play lá dentro, que são os torneios, né? Então, tem para o super competitivo, que é de fato os alunos vão representar a universidade, né? São os melhores 5 jogadores lá de diversos jogos para estarem jogando. A gente faz muitos torneios casuais e menores para quem às vezes não leva, só quer jogar ali com os amigos, dar risada, a gente incentiva e faz esses eventos também, né? Então, a gente tem a parte que a gente chama de educação, em que a gente quer aproximar os alunos do mercado de trabalho, né, de games. Então, a gente dá chance de eles terem a primeira experiência profissional enquanto estão na universidade. A gente tem ferramentas e conexões, né, para que isso aconteça. No sentido deles se tornarem jogadores profissionais, é isso? Ou produtores também de games? E trabalhar, fazer o que eu faço. Pô, eu trabalhar numa empresa da Riot de Games. Né? Meu LinkedIn, a mensagem que eu mais recebo todos os dias eu trabalho em qualquer coisa, eu estudo qualquer coisa, meu sonho é trabalhar com games. Como que eu faço? Tipo, as pessoas não sabem ainda qual que é a porta de entrada, né, para a indústria. Então, a gente quer começar a conectar os profissionais do mercado de games com os alunos, né? Então, trazer workshops, trazer talks, dar a chance deles fazerem, né, um mini estágio com alguma produtora, com alguma desenvolvedora, com algum pro player, de uma organização de esportes maior. A gente vai ser a primeira empresa que vai dar bolsa de estudo para alunos aqui, né? Então, a gente vai dar bolsa, seja em gear, que, né, seja equipamento, seja pagando curso, seja pagando a mensalidade dos alunos da universidade, para aqueles que engajam e fomentam, então, para líderes de atléticas, para jogadores, para mulheres em games, né, para atletas de baixa renda, a gente tem uma parte de estrutura. Então, a gente quer incentivar que isso aconteça também. E muita coisa de comunidade, né? Então, quando a gente fala de games, hoje o nosso Discord, né, a gente está fazendo até uma brincadeira, né, quando o Uber falava que era a maior empresa de transporte, você tem um carro, o Airbnb é a maior empresa de hotéis, você tem um hotel. A gente vai se tornar a maior universidade do mundo sem ter nenhuma universidade, né? Por conta dos nossos canais de Discords, hoje a gente já é uma comunidade gigante. A gente está fazendo expansão agora para Brasil, Vietnã, Coreia, Indonésia, e vamos fazer ano que vem para Estados Unidos também, em 2024 para frente a Europa. E a gente está conectando todos os nossos alunos, né? Eu estudei no Brasil e não tive a chance de sequer conversar com algum aluno estrangeiro, tirando o meu intercâmbio que eu consegui, que foi uma super exceção. Então, a gente está começando a conectar esses alunos para fora de educação com interesse em comum, que é games, e eles poderem jogar junto, né? No fim da semana, todo mundo tem que fazer a lição de casa e passar na prova, mas, ao mesmo tempo, eles estão se divertindo. Então, basicamente, o que a CAD Arena faz é ver o que os alunos gostam de fazer e a gente dá as ferramentas e suporte para que eles continuem fazendo isso, tá? Agora eu vou dar um spoiler, assim, para ficar claro, que eu sei que eu tô falando jogando um monte de informação, mas como isso se conecta, né? E aí, por isso que eu falei que a gente tava um pouco de metaverso. Inclusive, isso que eu tô falando é um spoiler, tá? A gente vai lançar, dia 17 vai ser o anúncio disso que eu vou falar. Tá? Vamos lá, novidades. A gente tá criando uma Hogwarts online, em que... Imagina que todas as atléticas e universidades do mundo vão ter sua casa lá, né? E tudo que eles vão fazendo na vida real... que vou vir participar do workshop, vou fazer um talk, eu vou jogar com alguém de outra universidade, eu vou fazer cadastro num site que está patrocinando esse evento e comprar coisa com cupom. Qualquer coisa que eles já fazem no dia a dia na vida, eles vão começar a ganhar experiência pro personagem deles lá. Então, a gente está transformando a experiência universitária num MMORPG. Então, tudo que você faz aqui na vida real, né, socializando, indo na festa, participando... E a gente vai checando isso, a gente vai dando experiência para o seu personagem nesse nosso mundo, e que é onde você está se conectando com os demais alunos
e ganhando NFTs como troféu, recompensa. Pô, ganhei o torneio tal. A gente coloca isso lá. Me formei em tal coisa. Pô, terminei meu semestre com nota maior que a média da minha sala. Pô, a gente recompensa por isso. Participei do workshop tal, que aconteceu lá em São Paulo, não sei o quê. A gente dá um NFT. Então, tudo que você vai fazendo na vida, para sua graduação, a gente vai recompensando você, gerando experiências e te conectando socialmente dentro desse universo que a gente está fazendo. A gente não desenvolve nenhum jogo, a gente está criando um hub social para os alunos se conectarem uma arena e mesmo, fazerem né? a experiência universitária deles a melhor do mundo. Então, assim, basicamente quero entregar a experiência de quando eu estava na universidade, eu não tive nada disso sendo gamer e entregar isso e fazer com que os anos da universidade do cara que estuda e é gamer seja o melhor possível, para quando ele se formar ele vai lembrar da gente, não da universidade, porque as grandes memórias deles foram isso, assim, né? Então a Cade Arena, o nosso asset, acho que são as pessoas e a comunidade, né? Então, toda marca hoje quer falar com Gen Z, quer falar com gamer, não sabe a porta de entrada, a gente está consolidando isso, conseguindo colocar as marcas para perto, e é por isso que a gente virou uma startup, a gente está fizemos um seed round, estamos fechando o Series A agora, né? E acho que nossos investidores, essa visão de entender que o nosso público universitário, o gamer, é um nicho super valioso hoje e com certeza daqui a uns anos também, né? Então, isso é o que a Cade Arena faz, assim, num resumo, não sei se deu para entender. Num determinado momento, eu falei, pô, acho que a live tem que estar aí, cara. Né? Você achou isso? Fala, cara, acho que a live totalmente, tem... cara. Mas Totalmente. aí só teve um momento que eu desisti, cara. O quê? Ele falou que os alunos vão lembrar mais da Cade Arena da universidade. Ele falou, não. Aí eu falei, tem que falar pros livers, né? Você sabe que aqui na live a gente fez a gente brincou do Dia de Orgulho Nerd. Aí a gente fez um dia de videogame aqui. Cara, a galera... Bom, game é sempre assim, né, cara? Não tem como. Mas eu ia te perguntar, e quem que financia toda a participação dos alunos, o envolvimento, a participação? É através de publicidade, as universidades, os alunos? Da onde que vem a receita dessa estrutura toda? Hoje a gente ainda não teve um break-even, né? Então a gente já está injetando capital, mas as formas de monetização da nossa empresa, a gente tem o modelo tradicional de patrocinadores, né? Então de marcas que querem patrocinar eventos específicos, né, que a gente organiza, então seja patrocinar um campeonato, patrocinar uma feira que a gente vai fazer, algo do gênero. Né? Hoje a maior feira geek gamer do Sudeste Asiático é feita pela Cade Arena, né, que é a Conquest chama, então como se fosse uma CCXP, né, que acontece no Sudeste Asiático. Né? Então só de lá, o tanto de marca que a gente traz, né, não tem nada a ver com o universitário, mas a gente põe como highlight nossos próprios produtos lá, mas então a gente tem esse tipo de ativação um pouco por fora também. Mas o Academy, que é o que a gente está chamando, que é esse nosso universo, a gente tem um sistema de quests, que é quase que missões semanais e mensais, e lá é onde está entrando muita marca parceira de querer fazer com que a missão seja o engajamento do nosso aluno vinculado à marca dele, né? Então imagina, nossa, vou fazer um paralelo super regional, mas imagina que a gente quase que vai fazer uma prova do líder, né, no Big Brother, igual várias empresas patrocinam para ter lá, né, a prova do líder da semana de, sei lá, qualquer marca que quer que seja. É o que a gente vai fazer com as quests na semana, só que você vai ter lá 500 mil alunos fazendo essa mesma quest vinculada à marca, onde elas têm interesse de se conectar, assim, né? Então, acho que esse vínculo próximo da gente entregar uma experiência orgânica para o aluno, onde muita marca tem interesse. A gente não está forçando eles a fazer nada, né? É o que eles já iam fazer, eles já iam jogar com os alunos dele, mas a jogatina dessa semana vai ser patrocinada pela marca tal e a gente coloca, né, essa empresa lá dentro. Então, hoje é a forma que a gente traz. E aí tem outras coisas, tudo a gente vai fazer com carteira digital, então, né, as wallets hoje, né, a gente está tendo bastante procura para ver qual vai ser a nossa wallet oficial. Igual quando a gente entrou na universidade, os bancos tinham essa briga de abrir sua primeira conta de banco quando você é universitário. Tal. Agora a gente está fazendo a mesma coisa com carteira digital, né? Então a gente está quase tendo uma concorrência de wallets, assim, qual que faz o custo por aquisição maior lá e a gente coloca o aluno nosso na carteira deles e a gente consegue trazer, né? Então, se hoje só na Filipinas, que é um país muito menor que o Brasil, a gente está com 150 mil alunos, né? A gente sabe o potencial que a gente está enxergando aqui dessas wallets que a gente está fechando, que é praticamente, sei lá, vamos supor aqui que em 3 anos, vou chutar um número arbitrário, tá? A gente tem 200 mil alunos no Brasil na nossa base. Cara, se hoje uma wallet digital quer pagar X dólares pra gente, a gente já tem ali X vezes 200 mil, que é só nossa receita de criação de conta, fora o que acontece depois que ele tá dentro da base, assim, né? Então, acho que essas são as fontes de receita que a gente tá tendo hoje, assim. Aí, a gente para pensar, né? No Brasil, aqui, ó, tô vendo um público que o índice no Brasil cresce de cada 4 brasileiros, 3 de alguma forma jogam. De alguma forma, seja pelo celular e tal. Então a gente está com uma população gigantesca. E ainda quando você pega nessa época universitária, né, você pega um público que deve ser quase 100% gamer ali, né? Não, quando você pega o gráfico de Gen Z e corta para quais que tem interação com jogos, bate quase 80%, assim, né? Então é quase que tem um overlap total, assim, entre Gen Z e ter contato com games, assim.
quando quebra para o universitário também, né? Quase que vira a mesma coisa, né? Então, tanto que a gente até falou de interessante, né? Dos esportes, de futebol. Cara, o que manteve a Atlética viva nesses 2 anos de pandemia foram os esportes. Porque, ninguém estava jogando futebol, ninguém estava fazendo festa, ninguém estava fazendo cervejada, ninguém estava jogando nada. Só tinha campeonato de LoL, de Counter-Strike, de Rainbow Six. De cara, e hoje as grandes atléticas, assim, todas estão nesse esportes. Ou elas têm um braço de esportes, ou as universidades já fundaram os alunos fundaram uma atlética de esportes específica para isso. Mesma coisa, né? Então, e é até legal, né? A época que eu falei do Tuês, ali para 2016, 2017, foi quando começou a ter ascensão. Eu criei vários templates de como você fundar uma atlética de esportes para incentivar eles a fazerem isso. Alunos, porque eles falam, a gente joga, mas ninguém da nossa atlética entende nada de games. Falam, cara, começa a organização de vocês, ou incentiva eles, esse aqui é o papelado que vocês têm que ler para entender como começar uma organização, né? Então é bem legal de ver que várias que existem até hoje foi lá de 2016, 2017, quando eu ajudei eles a fazerem a fundação dessas organizações. E hoje vocês estão focando mais na graduação do que na pós-graduação, né? Hoje sim, porque a gente está começando, né? Tá. Mas a gente tem planos já para pós e também para high school, para ensino médio também. Ensino médio. Perfeito. Né? Inclusive, ensino médio, a gente tem muitos municípios que buscam a gente, que eles têm muita verba de incentivo para educação e esporte, né, em escolas municipais. Então, vários buscam a gente para falar, a gente quer fazer algo com games, a gente nem entende tanto que a gente pode fazer e trazer juntos, né? A gente tem essa verba aqui que a gente precisa gastar com educação e esporte, a gente queria fazer algo digital para eles, né? Então a gente faz isso e incentiva eles também, né? E uma coisa que eu acho fundamental quando a gente fala de games, principalmente nessa época de formação vou falar de entrando no mercado de infantil, ali, criança, para formação antes dele chegar no mercado corporativo, eu vejo que o game, você jogar de alguma forma, ele te acelera muito diversas questões que você vai parar para pegar no ambiente corporativo, na prática. Vou dar um exemplo. Quando você faz um OKR, né, que é o Object Key Results. Cara, quem joga CS já nasce com o OKR na veia, que você já tem o seu grupo, já tem que desarmar a bomba, já tem que fazer não sei o que, depois tem que fazer... Cara, você já está acostumado com a sua... Quem joga GTA, do início já sabe a sua listinha de coisinhas que você tem que fazer para concluir a missão. Então, pra gente já tá meio... Eu me lembro que quando eu comecei a chegar nas empresas, sabe, tanto que eu jogava, já estava acostumado com essa coisa. Qual que é a minha próxima missão? Qual que é o objetivo? Para o que eu tenho que fazer? E é quase que natural, porque quem joga tá acostumado, né? Sabe que é muito louco? Né? Igual, nossa, esqueci o nome. Como que é aquela pesquisa que você faz de perfil, que é INPJ, que... Tem o DISC. Tem o DISC. O DISC é em português, né? Tem o DISC, que você sai as 4 letras lá. Isso aí. Que é dominante, influenciador. Isso. Dentro do mercado de jogos, cara, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai fazer um jogo, principalmente na TEPS, quando eu trabalho com desenvolvimento, a gente tinha muito disso, né? Que são 6 tipos de perfis que a gente já tem, eu não vou lembrar todos agora, mas é o colecionador, o explorador, o social, o competitivo, não sei o quê. Cara, e é a mesma coisa. Tem um cara que eles jogam o mesmo jogo, um só quer colecionar, masterizar, fazer todas as missões, ter todos os itens, completar tudo 100%. Tem um cara que ele só quer lutar e ganhar porque ele quer competir. Eu sou daquele que quer completar 100%. Tem um cara que quer explorar, que pra ele é um universo aberto, que ele, né, o novo pra ele é o que chama atenção, ele não sabe o que esperar, né, e tá trazendo. Então, assim... Isso já traça um pouco, né, da gente, quando até desenvolve um jogo, conseguir entregar uma experiência para diversos tipos de jogadores, né? Isso. Então, a gente não pode focar só no cara que é competitivo. Tem o cara lá que ele é mais casual, que é o cara que explora, que é o cara que coleciona, que é o cara que só quer jogar com os amigos, tem um lado social. Né? Então, quando você vai fazendo as features de um jogo, você tem que definir bem, você quer atingir todos eles, tem que ter features no seu jogo que entregue para todos eles, né? Que é o assessment de perfil, né? Que, aliás, eu vou falar de entretenimento aqui, Henrique. Diga. E nós gravamos o episódio... teoricamente curioso, mas de muito entretenimento, que foi com a diretora da Playboy do Brasil. Sim. Certo? Que é da indústria pornô, certo? Indústria adulta. Do sex hot, né? Do sex hot Playboy, sim. Isso aí. E aí ela também falou dos perfis, né? Porque, curiosamente, ela também, não é curiosamente, ela inclusive palestrou no Fórum Interesse Mercado, que você palestrou, ela palestrou também. E eles fizeram uma pesquisa lá, uma pesquisa muito bem estruturada, onde ela fez 4 perfis do tipo de consumo do perfil de quem consome conteúdo adulto. Né? E por isso que ela começou a montar produto diferente, porque às vezes a gente tem, quem será que consome, né, conteúdo pornô? Cara, e foi ver, tem vários tipos diferentes, aí você tem que fazer um produto para cada um. Sim. E o game, com certeza, como entretenimento, bate a mesma lógica, né? Sim. Eu acho que essa ideia de segmentação para game, por exemplo, ela nem tá tão clara, acho que para muita empresa ainda, né?
Tem muita gente que, cara, é tão apaixonado por game que o cara fala, não, vou fazer aquele cara que é viciado, que adora jogar e tal. E o cara faz o game dentro da paixão dele, né? Tem muita paixão assim, né? Sim. Não, tanto que... Mas se você pensar como business, essa lógica de segmentação e de ter tipos... isso aí vai tomar conta depois, eu acho. Sem dúvida. E eu acho que tem muito, sabe? Tanto que nos Estados Unidos é muito comum. Cara, é que agora não... Mas quando você compra um DVD, né? Quando você compra um jogo, lá o Blu-ray, e você vira... Na capa, ele tem uma linha lá que chama curva de aprendizado. Que é, por exemplo, quanto tempo você vai demorar para aprender a jogar aquele joguinho lá. Então, você pega, sei lá, um Call of Duty, tem 1 hora de curva de aprendizado. Então, é para você saber que, ó, aqui atira, aqui mira, aqui vira, aqui pula, aqui anda e tal. E é a mesma coisa, né? Você tem que entender ali que tipo de jogo, qual... Posso falar um case real que aconteceu comigo, que entra muito nessa linha? Na Tepes eu trabalhava num jogo que ele era um puzzle, né? Não sei se você sabe o que é o nonogram. Tinha em jornal, que é um grid que tem as dicas de quantos quadradinhos você preenche ou não, ele forma uma imagem no fim, né? Então ele é um jogo, tipo um sudoku, assim, é um jogo de lógica, né? E a gente tinha uma versão digital desse aplicativo, né? Quando a gente foi estudar nosso público, a gente sabia que eram mulheres com 40 anos ou mais, que geralmente a maioria delas eram mães, elas jogavam e beleza. E tinha muito jogador que daí a gente falou, a gente precisa fazer fase mais difícil, E a gente lá fazendo pro cara super competitivo, fases quase que impossíveis de lógica, que nem nosso algoritmo resolvia, a gente tinha que comprar dica, a galera achava que a gente queria fazer difícil pra galera gastar dinheiro, e nem era, porque a gente falava, esses caras querem desafio. A gente foi fazer uma pesquisa daí com os usuários, entender, cara, e essas mães, na verdade, elas só jogavam nosso jogo porque a hora que os filhos praticamente estavam na escola ou dormiam, era o momento que elas esqueciam que eram mães, e elas queriam relaxar o cérebro. Então, o desafio dado não era eu quero ser super intelectual, tinha esse perfil, mas a maioria eram, de fato, um passatempo, e elas quase que enxergavam o nosso produto, como sabe aquelas revistinhas de colorir, que uma época ficou super na moda? Isso. Cara, a gente era uma revistinha, a gente era um app de passatempo, de revistinha, a gente não era um jogo de lógica na visão delas, sabe? Isso fez a forma que a gente comunica, a forma que a gente estrutura nosso aplicativo. A gente parabenizava o cara quando fazia um jogo super difícil, falando, você é super inteligente. Cara, e na verdade era isso, de ser o ambiente que você está no jogo a relaxar. A fase tem que ser fácil, eu só quero passar meu tempo, eu não quero ficar quebrando a cabeça. Esse é um exemplo, cara, de quando a gente entendeu, perfeito. elas eram gamers, era um perfil totalmente diferente, a gente passou a posicionar o nosso jogo de super lógica como um aplicativo de passatempo, porque a gente entendeu quem que era o nosso público, sabe? Perfeito. Então, esse foi um case que foi bem legal. Assim. E você falou, muda o produto, né? Porque você para de usar complexidade e de repente passa a usar, cara, um negócio simples que tenha um atrás do outro, que seja gostoso de completar, com imagens mais divertidas, né? Você começa a mudar a lógica do jogo ali. Sim. Tomás, eu queria aproveitar um pouco, fazer uma pergunta sobre um tema que para a gente conhecer um pouco mais também. Você trouxe uma questão de lidar com o universitário, no gamer, ao longo da carreira estudantil dele. Como que é o mercado de gamer? Como é que está o mercado de gamer no sentido de desenvolvimento, designers como um todo? Por que eu pergunto isso? Um dos temas que a gente mais conversa aqui no Livecast é a dificuldade de recrutamento. Uhum. Né? A gente vive no Brasil, você trouxe a gente sabe que a gente vive num país com extremas dificuldades de qualificação de profissionais, né? Então a gente vê empresas com muitas vagas e um desemprego recorde, né? Uhum. Recentemente, para quem está acompanhando a gente está gravando aqui no dia 12 de julho de 22, tem a galera lá de 2025 que já está comentando o nosso podcast aqui. Mas o pessoal do futuro que está acompanhando a gente sabe que a gente vive nesse momento uma melhora, talvez nos índices de desemprego, mas a gente está com um índice de desemprego muito alto, a economia passando por um momento de dificuldade e um monte de empresa com vagas disponíveis e não consegue fechar a conta, sabe? Não consegue contratar muitas vezes. Como é que é o mercado de gamer nesse sentido, sabe? Como é que está a procura por esse profissional? Quem são os caras que, olha, estudem nessa área que você vai dar bom, vai ter... Porque se estudar programação hoje, não tem como dar ruim na sua carreira, né? Um programador mediano já vai ganhar bem, né? Como é que é para game? Como é que está nesse sentido? Acho que tem várias frentes. Tem a parte do desenvolvimento em si, que geralmente eles são compostos, né? Tem um gerente de produto, tem desenvolvedores que entram na parte de programador e QA também, geralmente, eles fazem essa parte. Designer, artista, ilustrador, que a galera faz animação, faz todo o cenário de jogo, né? E tudo mais. A parte de devs, especificamente programadores, quando eu acho que fala, trabalhar com jogos, todo mundo acha que todo mundo é programador, né? Essa parte, acho que assim, muito o que você falou, é muito difícil encontrar programador e acho que é uma indústria, se você estudar, seja para games ou não, o que mais falta em toda a empresa hoje, acho que está sendo achar bons programadores.
Uma coisa que é que quando a gente fala que hoje, né, o mercado de jogos é uma empresa gigante de entretenimento, é você quebrar essa barreira que não é só quem programa. Eu não sei programar nada. Assim, eu sei o básico, fiz umas aulas de C++, sempre trabalhei com desenvolvimento, mas eu não programo, né? Então, assim, tudo que hoje qualquer mercado precisa, né, você pode estar fazendo isso da empresa de jogos, né? Então, cara, a gente tem todo um time de marketing que vai fazer toda a parte de comunicação, a gente tem um time de comunidade, a gente tem times de operação, né? Então, igual hoje está assistindo, sei lá, uma TV aberta, quando a gente faz a final do CBLOL, quando a galera vai visitar o estúdio da Riot, fica de queixo caído de ver o tamanho de estrutura que tem de operação lá de trás, né, de tudo que entra. Então, cara, desde facilities RH. Então, assim, primeiro você enxergar como uma indústria de N diversas... Pô, eu trabalho numa empresa X, sei lá, na área de facilities. Você trabalha com games. Cara, hoje as grandes empresas eles precisam de alguém também, porque é uma empresa, de fato, né? Sim. Então, acho que primeiro é enxergar que essas carreiras mais tradicionais também sempre acho que tem oportunidade de estar entrando lá dentro. Tanto que meu último time lá na Riot, ele praticamente inteiro era um time de brand manager, de gerente de marca com gerente de produto. Nenhum veio da indústria dos jogos. Tinha uma galera que nem era gamer e que a gente passou a ver que era até algo legal, né? A gente tem até um receio do cara que é super apaixonado por jogos, vai trabalhar com a indústria, ele meio que fica na lua de mel por muito tempo e ele passa a enxergar o trabalho dele como... às vezes nem tá bom para ele, só que ele tá super feliz porque ele tá trabalhando com o jogo que ele ama. Isso é super perigoso, sabe? Então, a gente até gostava de trazer pessoas de fora do mercado porque ele via aquilo como um negócio de fato. E entra no que você falou, eu quero entregar a experiência que eu como jogador quero. E às vezes você não é tanto assim. Você tem que fazer algo que você como jogador não ia gostar, mas você é obrigado a fazer porque às vezes é melhor para o negócio, é melhor para a empresa, porque no fim é um business, né? Eu teria esse problema, cara. Eu Então, ia me envolvendo com o jogo. Então isso é um pouco perigoso. Assim. Nossa, e essa era a briga que eu mais tinha com game designer, né? Lá na Teps, que era... eles eram... Os game designers é quem ama jogo, de fato, que é o cara que ama jogos indies, que acompanha. E às vezes fala, galera, eu sei que isso aqui é super legal, o cara vai amar, mas isso aqui vai dar mais dinheiro, que é o que a gente precisa agora. Isso aqui vai reter mais o jogador. Nossa, a experiência é pior, mas... Cara, assim, eu matava e eu que tinha que comprar a briga, porque era tipo a diretoria da empresa, meu time de desenvolvimento e eu como PM fazendo a ponte dos dois lados, né? Isso acontece. Então, assim, mas para resumir e voltar à sua pergunta, né? Eu acho que sim, a gente não tem controle do profissional. Acho que principalmente vagas mais seniors, a indústria de jogos no Brasil é muito nova. A gente pegar um cara que tem 10 anos de mercado com games no Brasil... Cara, se você achar, me passa o currículo desse cara, porque é praticamente impossível, né? A dificuldade que a gente tinha para contratar mulher era incrível, porque a gente cresceu ouvindo que a indústria de games era algo para meninos, né? Tanto que você ia comprar um videogame na loja, ele ficava na seção masculina, né? Então tem uma carga histórica ali. Hoje em dia, o seu filho, na idade dele, já não existe mais isso, assim, né? Então, mas na minha idade era assim, né? Total, o game era masculino e até... Tanto que os jogos eram tiro, era futebol, era guerra, né? Era só temas masculinos. Hoje em dia não mais. Até você pegar, sei lá, no Nintendo, que pega um Mario Kart, né? Era tudo nessa pegada, né? Muito masculino. Tinha a princesa ali, que era menininho, mas era tudo homem, né? E a história era o Mario salvando a princesa, né? Nem era ela como protagonista, né? Sim, existem outros jogos, né? Mas, então, assim, até pra gente contratar mulheres, né? Quando a gente vai para vagas júniores, é muito mais fácil encontrar meninas do que... vai chamar uma diretora que, sei lá, tem 20 anos de mercado, que gosta de jogos, é muito difícil. Então, ou são pessoas que fizeram essa mudança de chave de entender que games é um mercado grande e passar a ter interesse, do que alguém que cresceu apaixonado por jogos. Que é por isso que eu falo, que acho que contratar hoje, né, a Gen Z que está aí se formando, saindo da faculdade, entrando na faculdade agora, que gostem e conheçam a indústria, é bem mais fácil assim. Mas aí eu sempre falo, meu cuidado é... A gente não precisa de alguém... Gostar é um nice to have ótimo, né? É muito bom ter, mas ter esse cuidado da paixão, assim, né? Porque daí, no fim, o cara passa a odiar o hobby dele, porque você tá no negócio é uma coisa, você trabalhar com isso é outra, né? Então tem esse cuidado, assim. Muda de figura, né? Isso a gente vê muito por quem é apaixonado por esporte, né? Vê muito porque eu conheço alguns jornalistas, amigos... Cara, impressionante, né? O cara, jogava comigo esporte, de repente o cara virou jornalista e trabalha numa grande rádio, uma grande emissora de televisão e cobre esporte, né? O cara depois não aguenta mais, né, cara? Chega e fala, não quer mais ver futebol na frente dele. Não quer mais ver futebol na frente dele. Não quer ver mais. Não quer ver mais. O cara já não aguenta mais. Porque uma coisa é você cobrir o esporte, outra coisa é você gostar de esporte, praticar e torcer para um time, né? Até a tua relação com o time muda, né? O cara é São Paulino, palmeirense, corintiano, flamenguista, cruzeiro, até... Cara, aí o cara começa a trabalhar com esporte, o cara perde até a identidade dele como ser humano, né? Isso daí. No game, agora curiosidade, né? Quando a gente vê no mercado de bebidas, né? Historicamente, eu sei que tá mudando, mas historicamente tem muito essa do tipo, cara, você tá trabalhando na empresa X, você não pode consumir a cerveja da empresa Y.
certo? Sim. Porque isso é muito forte na cultura. No mercado de games, tem essa do tipo, cara, se eu jogo Counter-Strike, não posso jogar LoL porque eu trabalho na empresa do LoL, não posso... Acho que não. Você vê isso ou é mais... Fala até por mim, assim, né? O Dota era o concorrente direto, né, do LoL. Aqui no Brasil, o Dota não tem uma presença regional tão forte, né? Mas até falando de outros jogos, né? Cara, a gente até jogava os outros e era, no fim, está estudando no mercado, né? Tanto que, assim, quando a gente fez o lançamento do Valorant, que foi o jogo de tiro FPS, né, da Riot, ter alguém, talvez como eu, que jogou Counter-Strike há muito tempo, era muito legal, que eu era um consumidor de Counter-Strike o tempo inteiro. Então, trazer a visão, que era um público que a gente, né, queria atingir e trazer, né, óbvio, né, ver o que a comunidade tinha, o que eles precisavam, o que o jogo oferecia, o que a gente não, né, que a gente poderia fazer demais, ou de copiar que deu certo lá e funciona aqui. Acho que é bom, né? Você está estudando no mercado. Eu sei que é diferente você provar um produto, né? Mas acho que você ser parte da comunidade, principalmente quando a gente fala de comunidade, acho que é super importante ver o que está acontecendo, o que esses caras querem quando você está querendo abocanhar um pouco ali uma comunidade de outro jogo, né? Eu acho que então acho que não tem essa quebra. Comunidade assim. Muito forte, né? Porque no game você tem essa de... você tá sempre jogando de tudo, né? Uhum. E é muito doido, porque, assim, eu digo por mim, né? Eu vejo, sei lá, eu joguei muito... por muito tempo, mas dificilmente você vai arranjar alguma pessoa que tenha o seu perfil de jogo, né? Você vai ver o que o cara joga, outro tem um estilo, o cara gosta de RPG, outro gosta de MMO, outro gosta... Cara, tiro, luta, é muito diverso, né? Então, acho que é normal você ter experiências em diversos jogos diferentes, cada um na sua praia, né? E assim, é até interessante, porque quando a gente falava até de concorrente, na indústria de jogos a gente tem até essa mentalidade que às vezes nosso concorrente não é só o outro jogo, o outro desenvolvedor. Você está concorrendo com o tempo livre do cara. Então, assim, o Netflix está concorrendo com a gente, né? O cara ia ouvir música, o cara ia tocar guitarra, fazer qualquer outro hobby. Os horários livres que ele tem no dia, tudo que passa a ser entretenimento é nosso concorrente. O cara, ele parou de trabalhar, ele vai ligar o computador, ele vai abrir o Netflix ou vai jogar LOL? Tipo, o Netflix tá com ele faz os dois, né? Agora que a gente o vai Netflix está entrando em games. a gente entrou lá, né? Então, mas então... a gente não, né? Não tô mais na Riot. Então, isso é uma mentalidade que a gente tem, né? Pô, o seu competidor direto não é só outro jogo, cara. Tudo que é entretenimento é o tempo livre que você está disputando ali de convencer o cara a gastar as horas livres deles no seu jogo, né? Mas você acha que, só para voltar no assunto de empregabilidade, você acha que as pessoas, em detrimento disso que a gente falou, de paixão, de gostar, você acha que as pessoas... A gente vê isso como exemplo, não tem problema em falar, o do Google, por exemplo. O que a gente vê com quem trabalha no Google e tal? A gente vê que o Google recebe... um volume, ou seja, o employee branding, né? O employee branding do Google é muito forte, porque as pessoas querem trabalhar no Google. Então, por mais que dev esteja uma loucura, cara, se tem 100 devs disponíveis, talvez 80, 90 vai querer entrar na vaga do Google para tentar entrar lá. Sim. Então, por mais que esteja uma guerra no mercado, o Google sempre está recebendo candidatos. Você vê uma similaridade no mundo de games, apesar de estar faltando dev, apesar de estar faltando as outras, as pessoas se candidatam mais e dão prioridade para a indústria game? Acho que sim. Eu falo por mim, assim, meu sonho com trabalhar em games no Brasil era a Riot Games, porque acho que era a maior publisher com escritório aqui local. Né? Então, assim, para mim, com certeza, acho que de todas as grandes desenvolvedoras que têm escritório no Brasil, se eu tivesse recebido a mesma oferta, exatamente a mesma, entre a Riot e outras, eu teria ido, porque para mim era a empresa referência no mercado aqui no Brasil, né? Então, acho que isso pesa. Mas, né, estando lá, você... É lógico, tem que ir. Pode jogar outro e tal. A gente tem até relações boas. No lançamento do Arcane, a gente fez parcerias com a Epic, a gente fez com várias desenvolvedoras de ter, né, nossos personagens de jogo deles e etc. Foi até uma coisa mútua. Né? Então, acho que não, mas assim, com certeza. Né? Para mim, a Riot, hoje, como falando de desenvolvedora, acho que com certeza de presença local no Brasil aqui, né, foi o que brilhou sempre meus olhos, eu querer estar lá, né? E acho que mesmo funciona para você trabalhar numa organização de esportes, de time, que tem essa paixão. A gente tem a Pen Game, NTZ, a Loud, né? São os grandes times. Né? Quem quer ir trabalhar dentro de time, com certeza vai querer priorizar o time que você torce, que você acompanha, que você tem como referência, né? Então, acho que isso é um pouco, né, natural. Acho que para qualquer indústria você quer estar, talvez, na melhor, ou que você tenha um vínculo afetivo, né? Ah, legal. Tomás, conta pra gente, cara, assim... dentro do universo que vocês têm do cara na universidade, quando ele passa pelo ciclo universitário, como é que vocês pensam em continuar acompanhando esse aluno, não mais aluno, né? Mas esse gamer ao longo da vida dele, sabe? Vocês pensam em manter a comunidade? Porque uma das coisas que as universidades pensam muito é na questão do alumni, né? Aquele grupo de ex-alunos. Como é que vocês veem isso dentro
da CAD Arena? Cara, hoje, o que a gente pensa, né? O Alumni, depois que ele se forma, né? Lembra que eu mencionei que ao longo da trajetória dele, ele vai acumulando esses prêmios NFTs, vai criando o personagem dele. A ideia é quando você se forma, você não quer se desfazer disso, né? Que é quase que um império que você construiu. É igual você jogou jogo X a vida inteira, World of Warcraft. Mesmo que você pare de jogar, você tem um apego pessoal, você dedicou tantas horas da sua vida naquilo que você não quer vender da sua conta, que você quer manter. Vai que um dia eu volto, vai que tá lá. Você não quer perder seu login, né? Exato. Então, assim, a gente... você vai perder tudo, cara. Um trampo pra fazer tudo. E a gente pensa, né? Não tem nada escrito ainda, definido, mas a gente tem projetos de manter esses aluminais conectados, né, com a universidade deles e com o que ele construiu lá dentro, né? O negócio é que ele hold tudo que ele construiu ao longo, ele mantém ele na conta dele. E entra um pouco do que eu falei, né, da parte que a gente fala quando a gente vincula a educação. Tem uma frase que me marcou muito. Cara, o Patron, ele é um menino que estudou na Federal do ABC aqui. Ele foi o técnico de League of Legends do time dele. Quando ele estava jogando o TuS na época. Ele se formou. Hoje ele é coach do time do Flamengo, de League of Legends. Né? E eu tive um papo com ele, falando que eu estava voltando para o mercado universitário, quis conversar. E ele falou uma frase que me marcou muito, que ele falou, pô, cara, conte comigo, o que você precisar. Porque ele falou, eu sinto que eu devo muito, né, ao cenário universitário, porque se não fosse isso, eu não estaria tendo minha carreira de coach, trabalhando com esportes, fazendo o que eu amo, se eu não tivesse tido aquela oportunidade quando eu estava na universidade. Então, quando eu falo que a gente vai começar a conectar os nossos alunos com o mercado de trabalho, dar curso para eles, a gente educar, a gente preparar eles para o mercado, é que depois que ele se forma e ele está lá, ele tenha um vínculo de gratidão com a CAD Arena, de falar, de olhar para trás, né, e falar, pô, se não fosse a CAD Arena, acho que eu não estaria no mercado de jogos, né? Então a gente quer construir essa relação com eles e no fim ele vai virar um potencial parceiro no futuro. Ele vai trabalhar em qualquer outra empresa do universo de jogos. A gente, com a CAD Arena, quer estar conectado com eles e são parceiros, seja uma desenvolvedora, uma marca endêmica, enfim, o que é que seja, né? A gente sabe como o networking é super importante para o mercado. Tá, agora, chegar numa parte importante aqui, que acho que muita gente ouviu a gente até aqui, quer saber o seguinte, tá, legal pra caramba, mas eu quero dica quente de como eu faço para ingressar como profissional no mercado de games. Se você tivesse que dar 3 competências, por exemplo, e depois 3 dicas, vou separar essas coisas para ser diferente. Dica de, eu vou no LinkedIn, falo com fulano, isso é uma coisa. Quais seriam 3 competências e 3 hacks, só para falar um mundo de game, né? Tá. 3 hacks, easters para os caras e mais 3 competências que você acha, pô, eu quero entrar para esse mercado. Cara, competência... Nossa, difícil, você me pegou aqui desprevenido. Inglês é obrigatório? Assim, eu acho que num certo momento vai ser. Se você quiser crescer lá dentro, eu acho que o momento vai ser obrigatório. É uma indústria global, assim. Eu tenho reunião em inglês todos os dias, né? E não estou nem falando porque minha sede era lá. Mesmo quando eu estava na Riot, na TAPS, a gente vai fazer uma parceria com a Google Play, né? Onde você baixa o aplicativo. Às vezes, o que você quer fazer, o tipo de ação... quem cuida é um escritório lá fora que não tem aqui. Você vai fazer essa em inglês com a pessoa. Então, assim, cara, eu acho que hoje inglês é uma coisa que você tem que ter. Assim, inclusive, muita gente fala que aprendeu a falar inglês jogando jogos, né? Então, eu sou um que me desenvolvi muito jogando, cara. Então, assim, você como jogador, você já vê que é necessário. Agora, imagina trabalhando com isso. Você sabe o que aconteceu uma vez comigo, cara? Eu tava jogando... Primeiro que, assim, jogava muito inglês, né? Falando... Mais uma vez eu tava jogando Gears of War, nunca me esqueço, cara. Eu tava treinando e tal... E tava lá jogando, e era um modo horda, né? Então fica as ondas que você vai tendo que defender a sua base e tal. Aí uma vez eu tava jogando e chegaram pra mim e falaram o seguinte, minha mulher na época chegou e falou, Henrique, vamos jantar, né? Aí eu falei, pessoal, falou aí, vou ter que jantar, vou ter que desligar aqui, né? Aí o pessoal na live lá falou, Henrique, tchau, boa aula amanhã. Aí eu com 30 e tantos, quase 40 anos, todo mundo boa aula, acho que eu era o único que trabalhava da minha galera que tava jogando, era toda molecada. Mas é muito louco, né, cara? Você vê que a molecada domina, né? Mas o Henrique te deu tempo para você pensar, que ele foi gente boa, te deu a dica do inglês, mas eu quero saber das competências. Acho que eu falaria uma... Talvez a palavra pode ser adaptabilidade, assim. A tecnologia muda muito rápido. Então, assim, a gente começava a desenvolver com uma tecnologia um jogo, passava um ano, a gente nem tinha lançado o jogo, já estava flopando, porque agora o mercado está usando outra coisa. Nossa. E agora a gente precisa transferir a engine, exemplo. Então, assim, você estar pronto a estudar e se adaptar enquanto... Então, assim, hoje o Web3 é o que todo mundo está falando, né? Pô, vamos desenvolver tudo, né, baseado no Web3, todo o metaverso, todo o NFT. Cara, pode ser que amanhã lance alguma coisa que é o Web4, sei lá, qualquer outra coisa, e a gente vai ter que se adaptar e mudar. Então, acho que isso é algo que é comum, né? Você...
Se você quer trabalhar no conforto de dominar uma coisa e ficar ali para sempre, cara, esquece. Isso não vai acontecer no mercado de jogos, assim. Né? Então, tanto que daí a gente até começava a segmentar na TEPS times que desenvolviam em engines diferentes e a gente ia capacitando os devs que iam chegando para a próxima engine que estava vindo, que é o que o mercado está usando, sabe? Então, acho que essa adaptabilidade é uma competência que você tem que ter. Cara, e a minha terceira acho que é super genérica. Talvez, né, não seja nenhuma resposta tão boa. Mas eu acho que é você... Relações sociais lá dentro eu acho que são super importantes, assim, né? Então, eu falei, acho que quando eu saí do Gatinjas e fui para a TEPS foi porque eu me conectei lá dentro com os meus amigos de trabalho, né? Quando eu fui para o Tuês, inclusive eu conheci a Riot quando eu estava no Tuês porque eu fiz um projeto com eles e mantive o vínculo até hoje. A CAD Arena que eu tô hoje foi porque a Twitch, né, que a plataforma patrocinava o Tuês na época, um ex-coordenador da Twitch, quem fundou a CAD Arena, me convidou. Então, acho que isso é para qualquer indústria, eu acho, mas acho que games... a gente está falando de números exorbitantes, um mercado gigante, mas ainda é um nicho, sabe? Então, você vai acabar conhecendo pessoas desse mercado. Então, talvez a sua terceira competência seja o primeiro hack, primeira dica que eu posso falar, networking. Networking, perfeito. Aí já é uma dica, né? Já o que me abriu de portas hack, cara, de manter... networking. Vai, então, você tá afim de ir para dentro disso, o hack número 1. Cara, começa a fazer networking com a galera envolvida. Perfeito. A probabilidade de você conseguir ingressar no mercado é maior aí do que eu mandar um currículo isolado aleatoriamente, né? Eu acho que ajuda. Ajuda, né? perfeito. Sim, não é um requerimento, mas acho não, que não é, eu falei, a maior probabilidade, não necessariamente perfeito. a única acho saída. Que você sabe para quem mandar, né? O e-mail cai na caixa certa. Não, e acho que até você conhecer alguém que trabalha na empresa que você está interessado, vai conversar, você já vai saber se a cultura bate com o que você está esperando, né? Acho que gera menos frustrações quando você tem uma visão lá de dentro, né? Então, eu sempre busco... Quem, né, nunca aplica para uma empresa, tem um amigo de um amigo meu que está lá, você me passa o contato para conversar com ele, entender um pouco mais. Acho que isso, né, sempre ajuda. Então, assim. se for de competência, mais hack número 1, mais 2. Mais 2? Eu quero ingressar. O que o cara faz hoje? Acabou de ouvir o nosso podcast, fala, primeira, começa a fazer network, já deu a dica 1. O que o cara faz? Cara, acho que a óbvia vai jogar e estudar o mercado de games. Acho que você... entender como o jogo funciona, a tecnologia, o produto, acho que é importante. Então, né, você ter esse interesse de, cara, jogar, eu acho que é um essencial. Mesmo que você não é um gamer hoje, mas você gosta da indústria, você vai ingressar, você vai ter que começar a jogar para entender o que está acontecendo. Senão você vai ficar primeiro na conversa lá dentro, você não vai estar entendendo nada, as pessoas vão estar falando o que está acontecendo no mercado, você tem que estar por dentro. Eu acho que conhecer o mercado, como é que a indústria funciona, qual que é o papel de um desenvolvedor, um distribuidor, acho que conhecer o mercado também é algo importante, né? Sim. E minha última dica, eu acho que vai estudar parte de branding, independente da área que você vai trabalhar. Depois que eu estudei, principalmente na Riot, que eu comecei a entender posicionamento de mercado, posicionamento de marca. Se eu soubesse isso quando eu estava lá trabalhando com desenvolvimento na época da TEPS, acho que teria me ajudado muito. Né? E acho que isso para qualquer setor que você vai trabalhar é você entender, que é um pouco o que a gente está falando, por que um jogo se posiciona de tal forma, por que o Fortnite trouxe a Anitta e não trouxe, sei lá, qualquer outro grande celebridade de música. Com certeza é a imagem que ele quer passar. Então, tudo isso acho que é branding, sabe? Então, se você for sair daqui e fazer talvez um curso de entender, acho que estude algo relacionado a branding e comece a pensar com o olhar de jogos que acho que te abre portas. Assim, é um conhecimento, acho que talvez um pouco até generalista, que independente de onde você vai trabalhar, vai ajudar muito. Assim. Cara, principalmente games, o Brasil, a gente tem muitos estúdios indies. As grandes publishers, parte de desenvolvimento em si, então uma Riot Games, uma Blizzard, a gente não tem um escritório aqui fazendo o jogo. Né? Os escritórios regionais acho que estão muito mais olhando para branding, para marketing, para comunidade. Né? Então, acho que principalmente para trabalhar com grandes jogos no Brasil, dificilmente você vai estar desenvolvendo o jogo aqui. Né? Você vai estar fazendo essa parte que acho que entender marca, branding, marketing vai ajudar muito. Assim. E nessa de marca brand, acho que entra duas coisas importantes, que é como você monetiza, né? Marca, né? Através da marca, como você monetiza essas coisas. E a segunda é a audiência, né? Que tá dentro dessa lógica do brand. Porque você falou de conhecer brands, é muito conhecer a audiência, né? Falar, cara, qual é o meu público-alvo? Qual o tamanho do que eu vou oferecer de marca que pode retornar? Né? É engraçado que eu passei um bom tempo, meu filho também novo, explicar umas coisas de branding para ele, monetização e audiência, ficava muito. Ele estava vendo uma live, ele estava vendo no YouTube, eu chegava para ele e falava, legal, filhão, como é esse cara que você está assistindo? Eu faço a pergunta direto para ele, né? Filhão, como que esse cara ganha dinheiro? Esse cara que você está vendo aí jogando videogame. Aí fala, não, porque ele é famoso, né, papai? Não, famoso X, eu quero saber como ele ganha dinheiro. Aí depois meu filho responde, porque tem view no YouTube. Não, tá bom, tem view no YouTube, como que ele ganha dinheiro? Aí você fica forçando, você vê que é difícil às vezes responder, a pessoa fica tão no... é ser famoso no brand, mas cara, como é que eu monetizo isso aqui, né?
Aí eu falei, filhão, você tá vendo que aqui tem um produto aqui no meio que tá aparecendo aí? O que é isso? Eu falei, isso é patrocínio, filho. Aí, ó, tá vendendo negócio. Aí hoje ele fala, cara, hoje ele assistiu uma propaganda na TV, um negócio, ele fala, papai, ó, o fulano tá patrocinando, quanto será que tá pagando? Paga mais ou menos que ele fala, cara, legal, já tá entendendo o business, né, desde criança, porque eu dou uma forçada pra ele não ficar nessa, puta, é famoso X, né? Né? Mas é isso mesmo. É entender onde que vai, né? Quando você começa a entender os pilares das marcas... Isso, os pilares, cara, é isso. Fica né? claro, quando você pega qualquer empresa que seja, né? Uma marca de shampoo, uma marca de bebida... Cara, por que né, hoje o energético tal se posiciona só com esportes radicais? Que mensagem que ele quer passar? Por que outro? Então, assim, tudo isso você começa a olhar com uma visão que você olha para o mercado de outro jeito. Assim. Então, acho que isso é uma dica que eu dou, que é muito bom. E mesmo funciona para o jogo, né? Como o jogo se posiciona, como que ele comunica... Né? Então, acho que isso é uma coisa legal. Tomás, a gente tem um momento aqui, cara, que a gente faz algumas perguntas padrões para nossos convidados, cara. Você falou uma frase que você recebeu, mas eu queria saber se você tem alguma frase que de alguma forma te marcou ao longo da sua carreira, sabe? Que você que lembra, assim, de alguma forma. Cara, acho que existem duas. Tá? A primeira que sempre me vem à mente, traduzir de forma literal, assim, mas... É uma que é aquele que acha que consegue, que acha que não consegue, e geralmente os dois estão certos. Eu gosto muito dessa frase que eu sempre vejo assim, tudo que eu entrei de cabeça botando muita fé, seja para coisas pessoais da minha vida ou profissionais, achando que eu consegui, geralmente se realizaram. Quando eu já entrei falando, cara, isso aí nem vai dar certo, eu nem vou conseguir, eu nem me esforcei o suficiente para fazer acontecer, né? Então, acho que essa é uma frase que eu gosto muito, eu sempre levo e ela sempre me remete a um momento, até voltando pro badminton lá do começo. Quando eu fui jogar um campeonato brasileiro, eu caí com um menino, que era um menino de Osasco, que ele era disparado o melhor da categoria da nossa cidade. E eu caí no primeiro jogo contra ele, eu falei, cara, já era. E era o campeonato lá em Curitiba. Eu falei, vou até lá, viajar, chegar lá pra já perder. Ó, é Osasco, hein, mano? Osasco, tá na vibe aí, hein? Tá quebrado. E aí o Tomás, que era um menino que treinava comigo, que era da seleção brasileira, já bem mais sério, né, já viu que eu tava indo derrotado lá, assim, e ele falou... Cara, assim, não existe jogo, ninguém ganha o jogo fora de quadra, sabe? Então, esquece, vai lá. Sim, eu perdi o jogo no fim, tá? Mas eu lembro que você vai falar, cara, foi uma história do não, mas isso me marcou, mas eu fiz um 7, que isso já era imaginado. Mas eu lembro que isso me marcou e eu sempre associo essa frase de aquele que acha que consegue e não consegue, geralmente estão certos. Eu falei, eu já ia entrar derrotado. Eu nem ia tentar ganhar porque eu sabia que eu não ia conseguir, né? E aí eu lembro que quando ele veio falar disso comigo, que era um menino que pra mim ele era super referência na época, era da seleção, eu falei, cara, ele tá certo, vou lá. Aí eu ganhei o primeiro set e perdi os outros dois. E talvez eu até ganhei o primeiro porque o menino lá que era muito bom de Osasco até já entrou pensando que já tava ganho. Aí ele viu que eu dei um acelero ali e aí ele voltou a jogar. Enfim, a história podia ser mais bonita, né? Mas é real, né? Você quase respondeu duas perguntas já, que é a segunda que eu ia perguntar se tem algum conselho que você recebeu e te marcou. Seria esse ou você tem algum outro que você lembra? Cara, tem um que foi o CEO do Get Ninjas, que é o Edu que me falou. Quando eu fui sair de lá, eu ainda era estagiário. E ele me falou uma frase que me marcou muito, que foi... A história que você conta da sua trajetória e da sua carreira é tão importante quanto a trajetória em si. Isso me marcou muito, porque quando eu estava saindo do Get Ninjas, eu tinha ficado lá poucos meses, né? Fiquei 6 meses e já estava mudando de empresa. Fiquei 6 meses na P&G, 6 no Get Ninjas, e eu tava indo pra TEPS, porque eu amava jogos, eu queria trabalhar com isso. E eu fiquei, Edu, mas será que eu vou me queimar com o mercado, sabe? Eu tô pulando de um lugar pro outro, né? Não sei se isso é legal. E ele me falou essa frase, e aí ele contou a minha própria história do porquê que eu saí da P&G e fui pro Get Ninjas, do porquê eu saí do Get Ninjas e fui pra TEPS, de formas diferentes. Um era um cara que não tava nem aí com os motivadores dele, tô mudando de empresa porque eu tô. E aí ele contou a minha própria história pra mim, né? Falando sobre a minha paixão por jogos, né? De tudo que eu já fazia, que eu já tinha uma empresa, que eu tenho esse vínculo emocional. Então, assim... A forma na qual ele contou a minha própria trajetória para mim e depois falou essa frase me marcou muito, assim, no meu começo de carreira. E acho que foi super legal, assim. Então, todo mundo que vai mudar de empresa, a primeira pergunta que eu faço é entender a motivação da pessoa. E, cara, conta a sua história. Tipo, por que você quer sair ou por que você quer entrar em outro lugar? E foi por conta dessa conversa que eu tive com ele que me marcou muito, assim. Que legal, cara. Que bacana. Qual você acha que é uma competência... Hoje não precisa ser de games, pode ser geral, vida, profissional... Uma competência que hoje todos devem dominar? Cara, eu acho que até uma a gente chama de soft skills, eu acho que é a empatia. Eu, como gerente de produto, tive que exercer isso muito na carreira. Eu até falei o exemplo, né? Meu time quer uma coisa, a diretoria da empresa quer outra, e você ouvir os dois lados e justificar, né? Eu até
já tentei ser até muito empático, que já foi até ruim para mim às vezes, de até evitar um pouco de conflitos, de querer agradar a todos, assim. Mas eu acho que a empatia sempre foi muito boa de, cara, ouvir as pessoas e se colocar no lugar delas para qualquer pequena ou grande decisão que você tem, acho que é legal. Cara, saiu de uma reunião, viu que alguém não ficou tão contente com uma decisão que foi tomada ali, eu chamo a pessoa depois, entende por quê, né? Se coloca no lugar das pessoas, acho que ajuda muito em qualquer situação. Acho que empatia é algo que as pessoas precisam trabalhar mais, assim. Seria mais fácil trabalhar com todas as pessoas, todas elas fossem mais empáticas. Boa, show. E qual assunto, aspecto, qual uma crença que você tinha, uma coisa que você acreditava muito fortemente durante muito tempo e recentemente você mudou de opinião? Fala, nossa, eu sempre acreditei, mas mudei de opinião. Isso, talvez até um pouco contra o que eu estou falando de networking, de empatia. Eu vim de uma família super extrovertida, né? Eu cresci nesse meio. Cara, meus pais... E eu sempre vi as pessoas que eram mais introvertidas ou tímidas, né? Sempre foi até um pouco esquisito para mim. Porque a pessoa não se abre, não tá querendo falar com todo mundo. E eu sempre vinculei a você ter uma carreira de sucesso, você precisar ter um lado social, extrovertido muito forte. E quando a gente está no mercado de jogos, a gente trabalha com muitos devs. Vários deles têm um perfil muito mais introvertido e tímido, né? Só que às vezes o cara é um profissional excelente, ele entrega o que muita gente entrega, então acho que você precisar ser extrovertido para ter uma carreira de sucesso é algo que eu sempre acreditei, que eu mudei a minha visão depois de trabalhar com pessoas que não tinham essa característica e eram excelentes profissionais, assim. Então, cara, seja você mesmo assim no trabalho, né? Não tenta ser quem você não é, porque talvez você ache que vai ser bom para você. Acho que eu tenho exemplos próximos a mim que fizeram mudar de ideia. Talvez a sua resposta da competência importante de você como líder ser uma pessoa empática ajude a você respeitar o que não é tão extrovertido assim, né? Cara, acho que é exatamente. Exatamente como se conecta, assim. Eu, como gerente de produto do time, tinha muita dificuldade no começo em extrair informações e diálogos de pessoas que talvez eram mais tímidas do time. E você aprende a ver como ela gosta de trabalhar. Às vezes ela não quer se expor numa reunião que tem uma mesa com 8 pessoas. Mas no particular que você, ela vai se expor. Mas às vezes no particular, super. Ou numa ferramenta em que a gente organiza antes de ir para a reunião as coisas, ele coloca as ideias dele lá, né? Então você aí aprendendo a entender como o seu time trabalha, acho que ajuda muito, assim. E você não precisa ser o líder, né? Pode ser seu parceiro, pode ser o seu próprio gerente, né? Então acho que é isso, assim. Então, Tomás, obrigado pelo bate-papo. O Rodrigo separou pra gente. Temos a última pergunta. Um presente, temos. Enquanto ele tá trazendo aqui. Cara. Aqui, ó, o Rodrigo trouxe uma camisa. Obrigado. Rodrigo, você joga videogame, cara? Opa! O que você joga? Cara, eu jogo de tudo. Vou jogar de Super Mario até Just Dance, Resident Evil e aí vai. Resident Evil, é um clássico, hein, cara? Tomás, eu queria uma dica de uma música pra gente colocar na nossa playlist aqui da live, cara. Agora eu quero saber se essa música vai ser alguma trilha sonora de videogame. Cara, é isso que eu tô curioso aqui pra saber. Cara, eu amo tanto música quanto games, assim, são coisas. Eu gosto de tocar sempre de banda. Cara, a banda da minha vida é Dave Matthews Band. Não sei se vocês já ouviram falar. Não é uma banda que não é super famosa, mas eles têm uma música que chama #41, que é Number 41. Né? É só o número mesmo da música. Tá aqui, encontrei já. Essa é uma música que marcou muito minha vida e é super difícil responder uma música, né? Mas acho que essa sempre é a minha recomendação. Vou colocar na nossa playlist aqui já. Ouçam Dave Matthews Band. Banda ouça aqui. Muito boa. Bom, então a gente vai colocar o link para a música no Spotify aqui embaixo, no nosso vídeo, para vocês ouvirem. Mas o Tomás, quem quiser... sacanear o Tomás agora. Quem quiser trabalhar no mercado de games e quiser falar com você, fala com... Manda currículo pra ele. Manda currículo pra onde? Não, quem quiser bater um papo com você sobre esse assunto, te encontra onde? Cara, eu uso muito meu LinkedIn, né, que é Tomás Macu. Eu criei um Twitter porque a comunidade gamer tá lá em massa, a rede social muito usada. Então eu tenho quase que um perfil público, né, para falar com o jogador. Principalmente eu tava na Riot, né, a galera procurava a gente bastante. Acho que você por Tomás Macu me acha, mas é Twitch do Bad, né? Bad é meu apelido, porque o Badminton tá lá. Acho que são as duas redes que eu tô mais ativo, aberto aí para conversar com o pessoal. O Rodrigão vai colocar os links aqui na descrição também. Tomás, obrigado pelo bate-papo, cara. Muito obrigado, Bad. Show de bola. Quem quiser jogar também, procura o Bad. Também. Não é só ficar pedindo skin, ingresso de evento. Chama pra jogar também. Valeu, eu posso chamar pra escalar, dado que eu tô mais tempo escalando, porque se chama pro Badminton, eu tô uma surra tão grande. Game também. Nossa, nem se fala. Tomás, obrigado, meu caro. Pessoal, valeu, um abraço e até a próxima.